Cada cultura possui suas próprias normas para o que é socialmente aceitável. Este programa contém imagens fortes e recomenda-se discrição. Há milhares de anos, homens e mulheres prostituem seus corpos. Em culturas antigas, alguns homens ofereciam suas esposas e filhas para serem hospitaleiros com os estrangeiros. Na Índia, as dançarinas religiosas foram algumas das primeiras prostitutas. Mas ao longo da história, muitas sociedades têm rejeitado esta prática por ser considerada suja, perigosa e pecaminosa. Em pleno século XXI, vender o corpo e pagar por sexo continua sendo um tabu. O que não devemos ver, ouvir, dizer. Tabu América Latina. Prostituição. Estima-se que até 7% da população feminina na América Latina se dedique à prostituição, uma atividade que a sociedade discrimina e critica. Porém, algumas pessoas defendem o que fazem. No Uruguai vive Naná. Eu sou proprietária do maior prostíbulo do meu país. E daí? Qual é o problema? Qual é o pecado? O pecado é porque é cobrado? Olha, temos que sobreviver. E aí, querido, vamos? Quanto você cobra? Eu cobro 500, mas o quarto é separado. Porém, com a elevada porcentagem de mulheres que a praticam, é uma situação que as faz sofrer diariamente. No México vive Cecília, uma prostituta que exerce seu ofício nas ruas. Ah, sim, tem muita coisa que me preocupa, que dá medo, porque você pode encontrar alguém que, num ato de loucura, pode matar você. Ou você pode encontrar com algum amigo da sua família, né? Isso é uma preocupação. Para outras mulheres, é uma experiência que as levou ao limite da morte. Foi assim para a colombiana Marcela Loaiza. Eu fiquei sequestrada pela máfia Yakuza por 18 meses. Fiquei aprisionada no Japão, fui submetida ao regime de prostituição que eles administravam e trabalhava nas ruas do Japão em diferentes tipos de prostituição. E embora a prostituição seja considerada uma atividade mais feminina, há também homens que vendem seus corpos. No México, Alex aproveitou seu físico para ser modelo e stripper. Ofícios que o acabaram envolvendo no mundo dos profissionais do sexo, não apenas com mulheres, mas também com casais. Numa semana eu tenho de 15 a 20 serviços, ou até mais de 20. Além do sexo, cobro pela companhia e cobro pelo tempo. E se cobro por hora, eu tiro 1.500 pesos e 1.000 pesos a hora extra pela minha companhia, incluindo ou não relação sexual. Como vivem e como enfrentam o cotidiano aqueles que trocam serviços sexuais por dinheiro? São homens e mulheres que têm enfrentado a vida desempenhando um ofício que os marca. Essas são histórias reais. São histórias tabu. A prostituição continua sendo um tabu, porque continua com uma carga moral e religiosa na qual as mulheres não são liberadas e não devem exercer a sexualidade com liberdade. Em pleno século XXI, podemos perceber que ainda somos marcadas por desfrutar, por ter um prazer sexual como mulher. E mais ainda se o fizermos como forma de trabalho, como um serviço que é dado aos homens. Portanto, se você se entrega a muitos homens, você não vale nada. Continuamos vendo isso como na Idade Média. A prostituição é uma prática que atinge homens e mulheres. Muitos com histórias de miséria e tragédia
especialmente nas sociedades em que se considera ilegal. A clandestinidade faz com que quem a exerça esteja sujeito à violação de seus direitos. Cidade do México, México. Oi, Oi, como vai? Tudo bem? quanto você cobra? Eu cobro 500, mas o quarto é separado. Fazemos oral, o que você quiser. E para a relação eu dou mais 30 minutos. Só 30? Só 30. Então, meu amor, vamos lá? E se eu quiser tudo? É, oral, posições e relação. Eu apenas dou 2 posições. Se você quiser outra, vai ter que pagar um pouco mais. Esse tempo é pouco, você pode ficar me enrolando. Não, eu não enrolo. O seu tempo começa a contar desde que entramos no quarto. E aí, aceita? Eu faço bem o serviço, te trato bem e não apresso nada. Tá fechado. Então vamos. Eu tomei a decisão de ir para as ruas para trabalhar porque eu realmente não conseguia trabalho. Todas as portas estavam fechadas. Eu trabalhei em outros lugares, em empresas, porque eu sou profissional, mas não achei trabalho. Foi então por conta própria que decidi ser prostituta. Você vai pela Isabela Católica, vai toda a vida e na esquina você vira. Para mim, tomar a decisão de ir para as ruas foi bem difícil, já que não era o que eu procurava, né? Eu procurava um trabalho normal, num escritório, e isso foi muito, muito difícil e a necessidade da minha família me levou a isso. E tem perigo com a polícia? Não tem confusão, não? Não, eles não falam nada, nem se metem com você, nem nada. Eu vou acreditar em você. Cecília está há 7 anos neste ofício e todos os dias enfrenta os riscos que implicam exercer a prostituição nas ruas de uma grande cidade como a Cidade do México. Como é a vida das mulheres que trabalham na rua e como é o trabalho sexual na prostituição? Acho que é uma vida terrível. É uma vida terrível, uma vida cansada, cheia de doenças. Não apenas as doenças sexualmente transmissíveis, mas doenças do corpo e da alma. Eu acho que para nenhuma mulher é agradável ter sexo com qualquer homem, com qualquer pessoa que encontre. Não importa o cheiro, de que tamanho seja, como se comporta, o toque. Eu acho que para nenhuma mulher é agradável. Portanto, a vida delas é realmente trágica. Meus riscos de ser uma prostituta de rua são realmente muitos. Você apanha por não querer ter a relação sem proteção, tentam te enforcar, tentam pegar o teu celular e com as mãos livres tentam te enforcar, querem te roubar, querem sequestrar, carregam navalhas e querem te cortar, querem te roubar. Você sofre muito. As pessoas pensam que não, mas sim, você sofre bastante. Você tem que suportar muita gente drogada, que está alcoolizada ou que tem ideias bem loucas, sabe? Você tem que suportar tudo isso. Alguns caíram na prostituição obrigados pela necessidade, mas outras foram vítimas da sua própria ingenuidade. Pereira, Colômbia. Marcela Loaísa dedicou-se à dança desde pequena, mas a sua profissão não proporcionava dinheiro suficiente para sustentar sua casa. Com apenas 20 anos, a angústia de ter uma filha doente a obrigou a tomar uma decisão sem pensar nas consequências. Minha filha era uma criança asmática. Esteve doente no hospital por 14 dias. Então, desesperada, eu perdi meu emprego. Eu tinha 2 empregos. Tive ofertas de emprego como dançarina em outros países e eu aceitei porque achava que ia ser uma dançarina. Mas quando cheguei ao Japão, me deparei com a dura realidade que era a prostituição. Marcela caiu nas mãos da máfia japonesa Yakuza, um dos grupos criminosos mais temidos em todo o mundo. Eu
era uma jovem inocente, eu não conhecia outro mundo que não fosse o meu trabalho e a minha vida cotidiana. Então, como eles me ofereceram ser dançarina no exterior, eu achei que seria uma grande oportunidade. E além da suposta grande oportunidade, eles me emprestaram dinheiro para pagar o hospital da minha filha. Eles pagaram a viagem, tiraram o meu passaporte, pagaram a passagem e a pessoa que me procurou foi quem viajou comigo até o Japão. Então eu via tudo bem seguro. A pessoa que estava ao meu lado, me protegendo, achei que fosse alguém bom, que me ajudava. Tive uma entrevista e ele me perguntou por que eu queria ir. Eu disse que eu estava desesperada, tinha perdido meu emprego, tinha que pagar o hospital. Então ele viu esse meu lado frágil e falou que ele me emprestava dinheiro. Pela minha necessidade financeira e o desespero para pagar as minhas dívidas, eu aceitei. Não medi as consequências da proposta que ele me fez. Como é possível que sejam enganadas e que acabem acreditando que vão conseguir emprego? Isso acontece muitas vezes por falta de oportunidades. Acontece porque, geralmente no tráfico de pessoas, há um mediador. Tem alguém que pega a vítima, que é uma pessoa conhecida com quem se estabelece um vínculo de confiança, e que é a pessoa que vai recrutar e talvez diga: olha, eu tenho um parente em outro país que pode te dar um emprego de babá ou de garçonete ou trabalhar num hotel. E é justamente esse o contato com os traficantes e com as pessoas que vão forçá-la a se prostituir. Aliás, a América Latina exporta mulheres para a prostituição a outros continentes. Existe o tráfico de mulheres particularmente para a Europa e para a Ásia. Tem mulheres latino-americanas exportadas, traficadas, iludidas, ou seja, levadas, enganadas, supostamente para conseguir emprego e finalmente exercer a prostituição. Quando Marcela conheceu a realidade, já era tarde demais para medir as consequências. Quando cheguei no Japão, eles me tiraram o passaporte. Tingiram meu cabelo, coloquei lentes de contato, troquei de roupa e me obrigaram a usar uma roupa bem sexy e me levaram para uma rua. Quando cheguei na rua, pelo vidro da janela, eu pude ver que era prostituição, porque eram mulheres que andavam suavemente pela rua. Então eu perguntei o que estava acontecendo comigo, porque eu ia dançar. E aí eles me falaram que eu ia dançar, mas com os clientes na cama. As mulheres exercem a prostituição não por culpa, mas por necessidade, pelas condições que a sociedade oferece a elas e que não são as que elas esperam na vida. Mas no caso da rua, é a única opção, a única possibilidade de sobrevivência e por isso procuram este tipo de trabalho. Elas são utilizadas por máfias que estão nas ruas. Essas máfias as recrutam e as integram a certos sistemas de prostituição, onde justamente as mulheres mais vulneráveis ou as que geram os grandes lucros a estas redes criminosas que utilizam a prostituição como meio de enriquecimento. Em torno da prostituição é possível ver tragédia e desolação, mas algumas pessoas que a praticam demonstram exatamente o contrário. A sociedade é moralista e condena porque é uma profissão muito antiga e porque é paga. Vejamos, e se considerarmos que um homem tem que sair com uma mulher pelo simples fato de estar apaixonado? Estão enganados, isso não é assim. Punta del Este, Uruguai. Em Punta del Este, Nelly Gonçalves, ou Naná, é a proprietária do prostíbulo mais prestigiado do Uruguai. Dispõe de 33 quartos e, por noite, chegam entre 200 e 500 clientes. Ela tem 30 anos nesse negócio. O cliente se diverte e eu também me divirto. É mentira que estamos mal ou infelizes. Eu me divirto muito. É muito divertido, é um ótimo lugar. E daí? Qual é o problema? Qual é o pecado? O pecado é porque é cobrado? Olha, temos que sobreviver.
Nós vendemos serviços. As meninas vendem serviço, que é uma das coisas que as pessoas não estão muito de acordo. Não somos esfarrapadas, não somos necessitadas, nada disso. Não pedimos esmola, não precisamos. As meninas ganham muitíssimo dinheiro. As horas de trabalho são cotadas em dólar. São muito bem cotadas. É um trabalho muito delicado, um trabalho muito minucioso e muito ativo também. Mas antes de ter o prostíbulo mais famoso de Punta del Este, Naná, aos 44 anos, se viu obrigada a se prostituir pela necessidade de ter dinheiro. Vocês acham que me prostituí aos 44 anos por gostar de sexo? Porque... Por quê? Não, eu tive que fazer porque financeiramente eu estava acabada. Eu tinha um problema financeiro muito sério para resolver. Então pensei, vou ter que tentar porque preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a trabalhar e foi muito difícil, porque nessa idade não é muito fácil ajustar a sua cabeça ao que eu queria. Eu queria ganhar dinheiro muito rápido e deixar isso. Mas quando vi que comecei a ficar famosa, a ser conhecida e tão procurada, achei que não tinha que parar e continuei trabalhando até os 51 anos, embora não acreditem. E como essa mulher que exerceu a prostituição tornou-se uma celebridade em Punta del Este. Em pleno século XXI, ter relações sexuais em troca de dinheiro continua sendo um tabu. Para Cecília, conquistar um lugar na rua como prostituta teve um preço alto. Na primeira vez que eu estava na rua para negociar com um homem, foi traumatizante. Foi muito, muito forte. Você não pode simplesmente chegar na pessoa, você tem que se associar com alguém que te dê a autorização para poder ficar ali. No começo, você tem que pagar para as pessoas que ficam ali, que nos protegem, entre aspas, se é que posso falar assim. Porque eu tinha que pagar por cada serviço, como dizemos aqui. Por cada serviço eu pagava 150, ou seja, mais ou menos eu tinha que pagar no período da manhã em torno de 1.200, 1.500 por dia. Vamos de uma vez, tenha coragem, não fica só me elogiando. Coragem eu tenho, o problema é o preço. Eles chegavam a nos castigar se não trabalhássemos. Se a gente apenas ficasse conversando, se não levássemos o que eles chamavam de cota, sabe? Que eram como 6, mais ou menos o que tínhamos que fazer por dia, 6 a 7. Oi, querido, como está? Oi, tá tudo bem? Bem, obrigada. E você? Ninguém cuidava nem protegia você. Você tinha que pagar para ficar ali, em pé, senão, se não trabalhasse, eles te repreendiam ou te batiam. Há 7 anos na prostituição, as coisas mudaram para Cecília. Já não tem cafetão e ela é a dona de suas decisões. Oi, tudo bem? Embora o tabu e o perigo das ruas ainda tornem o seu trabalho um pesadelo. Os homens descontam toda a agressividade e tudo que tem na cabeça na gente. E por quê? Porque eles estão pagando e porque praticamente, como um cliente falou uma vez, eu já paguei e agora você é minha e tem que fazer tudo o que eu quiser. Mas é claro que eu digo o que eu penso e mesmo que ele tenha pago, eu posso devolver e não vai acontecer absolutamente nada. Você não é o meu dono. Eu sou a minha própria dona e quem está se vendendo sou eu. Está bem, você está me comprando por um momento, mas eu não sou o seu brinquedo. Punta del Este, Uruguai. Naná não está exposta aos perigos da rua, e muito menos suas protegidas. A sua casa oferece a segurança necessária para que elas trabalhem sem pôr as suas vidas em perigo.
A rua me parece nefasta para a prostituição porque tem de tudo e não deveria ser assim. A prostituição tem de ser protegida. As pessoas que trabalham na área das prostitutas têm que ser bem atendidas e cuidadas. A dona é quem faz tudo isso, por isso eu falo para irem ao médico praticamente todas as semanas. Tirar sangue, fazer check-up regularmente, cuidar dos relacionamentos como deve ser, com preservativos e proteção. Por isso temos muito cuidado com isso e fazemos muitos exames nas meninas. A casa da Naná me oferece tranquilidade. Me sinto protegida onde eu estou. Vem gente de bem e todos me respeitam. Aqui, por exemplo, eu posso escolher a pessoa que vai entrar. Eu sempre prefiro que sejam pessoas mais velhas. Mas se tenho que entrar com um rapaz, também faço. E me sinto à vontade. E tento fazer a pessoa ficar à vontade comigo. Agatha é nova na casa de Naná. E sua realidade como prostituta mostra a outra cara da moeda. Eu decidi entrar aqui faz 7 meses. Decidi trabalhar aqui porque realmente gosto do que eu faço. Descobri que gosto. Eu realmente não estudava porque achava que era perda de tempo. Não sei se hoje eu estou certa ou errada, mas realmente gosto de fazer o que eu faço. Decidi ficar porque gosto de ter relações. Eu me encontro fazendo sexo com cada homem lindo e me faz bem. Este negócio também é engrossado por homens que, por necessidade ou por prazer, transformam seus corpos em uma fonte de renda. O México é um país atraente para aqueles que procuram profissionais do sexo, pois os clientes estrangeiros veem nos mexicanos o fetiche do macho por excelência. Alex está há 8 anos comercializando o seu corpo. As pessoas me procuram para passar bons momentos. E claro que geralmente são pessoas carentes. As moças fazem queixas de seus companheiros, se sentem sozinhas e buscam afeto numa pessoa bonita. E eu dou esse afeto. Eu não sei se eu estou me vendendo. Eu faço para que desfrutem de uma companhia agradável. Nos divertimos e eu espero que continuem me procurando. Alex também tem uma história que o levou à prostituição. Eu vim de Hermosillo com muitos sonhos que eu queria realizar. Eu fiz 6 semestres de geologia. Meu sonho era ser arqueólogo, ter a possibilidade de estudar geologia. E aí eu tranquei meus estudos porque eu tinha mais aspirações, havia muitas barreiras que eu não podia me dar ao luxo de passar pelo afã de continuar estudando. Aí eu aproveitei o momento e saí. Eu fui descobrindo e aí apareceu a oportunidade. Eu comecei como modelo, comecei a dançar e comecei a fazer striptease. Eu conheci outros prostitutos dentro do ambiente de strippers, mas para mim era muito difícil mesmo fazer isso. Eu simplesmente não podia fazer com alguém que eu não amava. Mas agora eu faço e gosto. Eu vivo bem e não me sinto mal. Eu posso até me sentir mal em algumas situações, mas não por fazer isso. Eu acho que eu faço uma coisa útil. É algo que eu posso desempenhar muito bem. Às vezes nos referimos à prostituição masculina como uma espécie de contrafenômeno, pois teríamos que mencionar que muitas vezes quem procura prostituição masculina são outros homens. Ou seja, não há equidade entre a situação de mulheres e homens pelo fato de que existe a prostituição masculina. Mas, na verdade, há alguns homens exercendo a prostituição e sua situação, em geral, é menos vulnerável que a das mulheres. Alô? Oi, boa tarde. Sim, claro. Totalmente disponível. Muito prazer, querida. Sim, é claro. Olha, coração, eu ofereço um serviço de acompanhante que inclui beijinhos, sexo oral e se divertir muito. Não vai se arrepender. Satisfação garantida. Alex administra seu próprio negócio. Ele decide quem atende, a que horas, onde e como. Mas ser homem requer estar sempre em ótimas condições para satisfazer os seus clientes. Claro que sim.
Sempre é mais difícil para um homem do que uma garota se deixar possuir e se entregar. Para um homem, as questões são outras e é difícil. Mas sim, o que eu faço é tentar me estimular. E se eu tenho a oportunidade, e se eu puder, eu tomo o comprimido. E eu sempre procuro ter uma ótima ereção. Isso é muito importante. Pereira, Colômbia. Marcela Loaísa caiu nas mãos da máfia japonesa Yakuza. Cada dia de sofrimento e desespero para ela significavam grandes lucros para seus proprietários. A minha dívida inicial com a máfia Yakuza, eu achava que era mais ou menos o equivalente a $500, que foi o que me emprestaram para os gastos do hospital da minha filha. Quando cheguei no Japão, me deparei com a cruel realidade que eu devia entre 45 e 50 mil dólares. Eu sentei e chorei. Gritei, eu queria morrer. Perguntei como eu ia pagar isso. Se eu mal tinha para pagar o hospital da minha filha, como eu ia poder pagar 50 mil dólares? Então eles me explicaram que todas as vezes que eu deitasse com o cliente, eles descontavam da dívida. O tráfico de mulheres é um dos crimes transacionais mais lucrativos. Considera-se que os 3 crimes que mais geram dinheiro em nível internacional são o tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de mulheres. E o tráfico de mulheres está em segundo lugar. E a maioria destas mulheres são traficadas para o exercício da prostituição. Quando os países são muito pobres, muitas vezes não colaboram para eliminar o tráfico de pessoas, porque as remessas que essas mulheres enviam aos seus países de origem são uma parte importante da renda per capita desses países. Ou seja, o país inteiro é cafetão dessas mulheres. Eles as enviam ou permitem que as levem ao exterior e muitas vezes vivem da renda do que essas mulheres enviam como remessas para os seus lugares de origem. Marcela, aprisionada no Japão pela máfia japonesa, viu como o seu corpo era um grande negócio do qual ela pôde desfrutar muito pouco. Por cada cliente eu cobrava 20 mil ienes. Mas desses 20 mil ienes eu tinha que pagar para trabalhar na rua 10 mil ienes. Cada quantia que eu fazia por cliente era um ponto. Tanto o hotel como a máfia sabiam quantos clientes eu tinha por dia. Então, quando eles me pagavam, sabiam o dinheiro que eu tinha em meu poder. E se eu tivesse menos, me batiam, porque achavam que eu tinha escondido ou tinha feito algo com ele. Então me atacavam ou me batiam. Eu vi como, numa situação, atacaram outras meninas com muita força. Batiam nelas para que entregassem todo o dinheiro. De fato, alguns revistavam seus órgãos genitais para ver se ali tinha algo escondido. Cada cliente deixou uma história difícil de apagar da mente de Marcela. Fui atacada por um Yakuza e fui hospitalizada. Porque o cara queria ter sexo forte, louco, e eu recusei. E o cara me bateu até que perdi a consciência. Depois que melhorei dos golpes, que me quebrou 2 costelas e tive meu rosto bem machucado, fiquei mais ou menos 2 semanas, 1 semana e meia, até poder voltar a trabalhar. Mas no negócio da prostituição, há aqueles que não pagam apenas por sexo. Mas o que passa pela mente dos que olham com curiosidade aqueles que vendem seu corpo nas ruas? É apenas sexo o que se pode negociar na prostituição? O que alguns homens vêm buscar não é somente sexo, às vezes é companhia. Uma palavra porque estão com algum problema e vêm conversar com uma menina. Então o homem comenta, fala para tentar solucionar esse problema que também o impede de ter uma relação prolongada de sexo. Simplesmente às vezes pagam para ouvir e serem ouvidos. Sim, alguém precisa ouvi-los. Por isso, às vezes, isso cansa a mente. Fizemos um estudo recentemente e constatamos que boa parte dos clientes que vão ali em busca de satisfação sexual
O que existe por trás é uma carência afetiva, uma ruptura familiar que faz com que procurem também esse tipo de serviço. O que nós queremos dizer é que a prostituição não é apenas a mulher. São os clientes, os administradores, os cafetões. São todas as redes que estão por trás deste mercado, no qual, é óbvio, a mulher é o elemento mais frágil e onde, evidentemente, cai todo o peso, o golpe do estigma e a rejeição social. Amigos ouvintes, continuamos com o programa de hoje. A fama que Naná conquistou a levou a ter um programa de rádio. Liguem para cá e podem perguntar o que quiserem. Cada cliente era uma história, e à noite eram de 10 a 15 visitas. Então eu me tornei jornalista com os clientes. E sabe por que fiz isso? Porque eu tinha que escutar. Por que falavam com a gente? Por que pagavam para a gente se podiam ter relações com suas esposas? Com a resposta dos homens, começamos a trabalhar. Não, com minha esposa eu não tenho, porque ela está cansada, porque tem sono, porque tem as crianças, porque o cabelo, porque está gorda e não tem vontade e cansou. Bom, mas eu quero sexo. Por exemplo, tem uns que são completamente vibrados em sexo e só querem ter sexo, mas como não podem, então o melhor é pagar para não se envolver com outra mulher, porque se eles se envolvem com outra mulher, dá confusão em casa. Simplesmente explorei essas explicações. A prostituição é um tema de oferta e demanda. Porém, são os que oferecem seus serviços os que devem carregar o peso do estigma social. As pessoas às vezes ofendem você, falam que você consegue o dinheiro muito fácil, não? O melhor é ignorar essa gente. Ignorar e falar que eu sei porque eu faço isso. Afinal de contas, todas nós fazemos o mesmo. A única diferença é que eu cobro e elas não. Onde fica? Daqui a 4, 5 quarteirões, está pertinho. Não tem problema não, de jeito nenhum. Tá afim? Essa é a grande diferença. Essa é a diferença. Todas fazemos o mesmo. Fazemos a mesma coisa. Mas eu me arrisco e elas não se arriscam. Eu faço por necessidade e elas por prazer. Essa é a diferença. Cecília superou seus problemas financeiros, mas o tabu da prostituição faz com que ela o mantenha em segredo. E então, querido, vamos? Quanto você cobra? Eu cobro 500, mas o quarto é separado. É oral, posições e relação. E então, vamos? Onde fica? Daqui a 4, 5 quarteirões, está pertinho, logo ali. Não tem problema? Não tem nenhum problema. Não vai me enrolar? Não, eu não enrolo. O seu tempo começa a contar desde que entramos no quarto. Então, aceita? Às vezes dizem uma coisa e fazem outra. Comigo, não. Pinta as orelhinhas aqui e aqui. Pinta de roxo, aqui mais clarinho e aqui mais forte. Uma das minhas filhas sabe o que eu faço. Apenas uma. As outras não sabem. É muito forte para ela. Quando ela soube, foi muito forte. Mas ela disse que não me criticava nem me julgava. Disse também: só você sabe o que faz, mamãe. Pelo contrário, eu te admiro, porque eu já vi você chegar machucada e sei tudo o que você já viveu. Às vezes chego doente, com febre, porque peguei chuva. Fico com os sapatos molhados quando faz muito frio. Então eu tiro um cochilo e depois volto para a rua à tarde. É muito forte, muito forte. Você tem que fazer com o pensamento frio e o coração duro. Falar é fácil, não é nada. Eu sei por que faço. E faço por um motivo bom. Assim que terminarem a lição de casa, nós podemos jantar, tá? Tá bom, mamãe. Então, pinta de bege o rostinho. Para elas é muito difícil criar vínculos, vida social e família. Dificilmente criam esses laços afetivos. Com toda a história que elas têm por trás, elas se veem completamente feridas, porque a culpa as persegue o tempo todo por não terem procurado outra opção, porque efetivamente a família e os amigos podem não aceitar essa situação. Dizendo você não é igual aos outros porque você é profissional do sexo. Então você vai viver com estigma escrito na testa.
Portanto, seu comportamento é diferente. Como já foram agredidas, até mesmo por parentes, por companheiros, pelos filhos, são absolutamente desconfiadas. E isso não vai permitir que tenham uma tábua de salvação sequer com os amigos, nem mesmo com a família. Marcela Loaíssa viu na falha a razão para suportar tudo que viveu aprisionada pela máfia japonesa. Bom, eu tive períodos muito fortes de depressão. E realmente, algumas vezes eu tentei me suicidar. Chega um ponto que você diz, aqui não há mais o que fazer, aqui não tem saída, acho que o melhor mesmo é morrer, ou que me aconteça alguma coisa, e se me fizesse o favor, seria bem melhor. Mas eu sempre tinha em mente a minha filha, uma menina de 3 anos me esperando. Não podia falhar, tinha que fazer o que eles pediam para poder voltar e tê-la em meus braços. Após 18 meses de exploração sexual, Marcela encontrou uma maneira de escapar, mesmo sabendo que qualquer erro poderia pôr em perigo a vida de sua família. Eu pensei em 1000 maneiras de como fugir desse mundo. Tentava analisar os movimentos tanto da máfia como dos que nos cuidavam, dos que nos vigiavam. Fiquei amiga de um dos guardas e comecei a seduzi-lo, a usar meus atributos femininos. Foi um trabalho de 3, 4 meses para que pelo menos ele me deixasse sair para comprar um hambúrguer. Toda vez que eu saía para comer o hambúrguer, ali em pé, eu colocava a mão para trás e comecei a fazer um buraco para enterrar o dinheiro. Assim eu escondia o dinheiro com o risco de que alguém descobrisse e pegasse, mas que era a possibilidade, a minha chance para o momento de poder escapar. No dia que eu fugi, peguei o dinheiro e um cliente me levou uma peruca, uma jaqueta, óculos e me levou à embaixada colombiana e me deixou lá, largada. Mas ele me disse, eu não a conheço, nunca vi você na minha vida e você nunca me viu. E foi assim que escapei. Quando eu cheguei na embaixada da Colômbia e uma moça me atendeu, eu estava nervosa, gritava e gritava, porque eu vi a bandeira da Colômbia. Então ver a bandeira me fez sentir, eu saí, eu tô livre. Eu vi a bandeira e gritava, abra, abra, e ela me pedia para eu me acalmar. Eu contei tudo, todos os detalhes de como fui sequestrada, de como fiquei presa 18 meses e como consegui escapar. E lá me disseram, nós vamos apoiar você, você vai voltar para a Colômbia, vamos te dar proteção. Várias fundações vão ajudar você a respeito do assunto, vamos conseguir apoio psicológico. Ao chegar em seu país, ela não encontrou trabalho e não teve outra opção que trabalhar na modalidade pré-pago, um tipo de prostituição considerada de mais status. Procurei trabalho em 1000 coisas, não achei nada, porque estava 18 meses desempregada, não tinha referências de nada, não tive saída. Eu mesma tive que optar pelo mundo da prostituição na Colômbia, o que na Colômbia chamam pré-pagos. Mas Marcela conseguiu deixar o mundo da prostituição. Agora está casada, tem 3 filhas e criou uma fundação para ajudar mulheres vítimas do tráfico. Para mim não foi fácil. Eu não tive muita terapia psicológica. O meu marido tem me ajudado muito, porque no começo eu me vestia e perguntava se eu parecia prostituta. E eu não sei por que eu fazia, mas hoje me pergunto, por que penso assim? Porque eu tenho o estigma, porque a própria sociedade faz você sentir que continua sendo uma prostituta para sempre. São as pessoas que fazem você se sentir assim e isso não tem sido fácil. Mas eu tento muito ajudar outras ex-prostitutas e ensinar como fazer para superar esse problema. Enquanto existir suficiente dinheiro envolvido, o tabu de ser um profissional do sexo diminui para alguns. Se a prostituição consegue dar melhor qualidade de vida a uma família, a crítica e censura poderiam desaparecer. Eu também estou nisso porque realmente tenho o que jamais pensei que poderia ter. Por exemplo, em 2 meses consegui comprar meu carro, o meu filho vai a um bom colégio.
Não sei, eu gosto. Me sinto confortável. O mais difícil do meu trabalho é que, às vezes, eu preciso fingir. Dizer que eu tô gozando, que eu tô sentindo, e isso é muito difícil. Eu não gosto de brincar com as pessoas, mas nesse intercâmbio, eu tenho que fazer, e isso é muito difícil. Mas sim, é um bom negócio. É claro que ser um profissional do sexo é ótimo, mas é difícil e tem seus riscos. Você tem que estar sempre bem, fazer com que as pessoas gostem de você e romper a barreira da sociedade, a forma como olham para você. Mas no final das contas, eu faço isso apenas com as pessoas que me contratam. Eu não me exibo de outra forma. Alex oferece seus serviços numa modalidade que está se abrindo aos poucos no mundo da prostituição. Parte do meu serviço também se estende a show por webcam. Eu combino com o cliente uma sessão de webcam que implica em 10 ou 30 minutos e eu vou administrando os diferentes preços e é feito pela câmera. As pessoas que estão interessadas nos meus serviços por internet fazem um depósito no número de conta que eu lhes dou e no momento que eu confirmo que o depósito foi feito, nos conectamos pela câmera e é bem rápido. O que as minhas clientes me pedem por internet é ver meus braços, meus peitorais, que eu dance, que eu me aproxime, que eu mostre as minhas intimidades. Elas também podem ou não se tocar, mas geralmente elas exigem mais de mim do que elas fazem. Muitas vezes eu não vejo a pessoa. O mundo virtual permite que o ofício dos profissionais do sexo seja mais acessível para muita gente, mas este serviço não garante qualquer regulamentação e não está isento de perigo para ambas as partes. Em vários países latino-americanos, como a Colômbia, o México, a Argentina, o Brasil e o Chile, a prostituição não é ilegal, mas ela é regulada. Eu cobro 500, mas o quarto é separado. No Uruguai, é legal e as profissionais do sexo contam com seguro-saúde e carteira de sanidade. Eu penso que se a prostituição fosse legalizada, seria muito melhor para a gente, porque tudo que se refere à área de saúde e aposentadoria nós não temos. E deveríamos ter. Principalmente para a proteção e... Não que eu esteja pedindo dinheiro, mas a parte da saúde e da aposentadoria você tem que fazer por conta própria. Fazer exames, se cuidar, ou seja, são todos gastos seus. Muitas vezes o argumento para uma posição regulamentarista é pensar que se a prostituição é regulamentada, se for reconhecida como trabalho, as mulheres terão direitos. O fato é que as mulheres deveriam ter direitos em qualquer circunstância, não apenas sendo reconhecidas como prostitutas, mas em qualquer circunstância como um direito das mulheres, simplesmente porque são seres humanos que deveriam ter esta garantia. Eu não estou estigmatizada. É claro que eu não estou. Nem me sinto assim. Eu me sinto uma mulher feliz. Quando eu, às vezes, cruzo com alguém que me olha atravessado, porque é gente imoralista, no sentido de que não modernizou a sua cabeça, não me parece que seja algo pecaminoso. Esta é uma relação que deve existir. As meninas que são prostitutas têm que ser incorporadas à sociedade porque são necessárias. Embora a prostituição continue sendo discriminada e marginalizada, há pessoas que a tornaram sua melhor opção de vida. Independente de cada caso, o estigma que acompanha este ofício o torna um tabu. Versão
Marshmallow São Paulo.